Das sombras surgiu uma mulher sozinha, descalça, com um rosário no pescoço. As armas se ergueram todas de uma vez, mas ela não recuou. Caminhou firme até Lampião, segurou o olhar dele sem tremer e disse que tinha vindo procurá-lo. Naquele instante, no meio da madrugada, cercada por cangaceiros, ela provou que coragem não é falta de medo, é ter medo e ir mesmo assim. Baixa do Urubuera, daqueles lugares onde o silêncio pesa mais que palavra, onde o sol racha o chão e o medo anda solto pelas ruas, sem ninguém ter coragem de enfrentar. Porque quem mandava ali não era a lei. Era o coronel Valdomiro, homem de tiro certeiro e coração de pedra, dono de terras, de gente e de destinos inteiros. Que ele torcia do jeito que convinha. Maria era só uma lavadeira. Filha de seu José, homem simples que vivia da roça e da dignidade. Os dois moravam numa casa de taipa, na beira do povoado, cercada de mandacarus e chão batido, onde o vento entrava pelas frestas e a vida corria dura, mas honesta, do jeito que pobre vive no sertão, quando não tem nada além do próprio nome para defender. Até que numa tarde abafada, quando Maria voltava sozinha do riacho, Valdomiro apareceu no caminho e decidiu que ela era dele. E quando o pai dela veio defender a filha, com uma enxada nas mãos e coragem no peito, o coronel pusou o revólver e atirou sem pensar duas vezes, deixando o velho caído na poeira, enquanto o povo inteiro trancava as portas e fingia não ver nada. Porque no sertão, quem se mete com desgraça de coronel, vira desgraça também. Maria passou a noite abraçada ao corpo do pai, esperando ajuda que não veio, e quando o sol nasceu, a dor tinha virado outra coisa. Tinha virado decisão, e ela sabia exatamente o que precisava fazer. Sabia que tinha um homem no sertão que fazia coronel tremer. Um homem que não aceitava injustiça e que cobrava sangue com sangue, e o nome dele era Lampião. Antes de começar, se você está ouvindo isso de algum lugar do Nordeste, seja de Caruaru, de Campina Grande ou lá de Juazeiro, você sabe que essas coisas aconteceram de verdade. E se você está assistindo de longe, de São Paulo, do Rio ou até de fora do Brasil, comenta aí de onde você está ouvindo isso. Porque essa história não é só do sertão, é de todo lugar onde alguém já precisou escolher entre o medo e a coragem. A feira de domingo em Baixa do Urubu era o único dia da semana em que o povo ganhava cor. As barracas se espalhavam pela praça de terra batida, cheirando a rapadura, a carne seca e a coentro fresco. E o povo chegava cedo, antes do sol esquentar demais, para ficar até a tarde trocando notícia, comprando o que precisava e vendendo o que dava. Porque era ali que o mundo acontecia. Era ali que as coisas começavam. Maria tinha ido com o pai naquele domingo, como sempre fazia. Levava na cabeça uma trouxa de roupa lavada que ia entregar para Dona Zefinha e na mão uma cestinha com ovos que José tinha separado para vender. Ela usava um vestido simples de tita desbotada, o cabelo preso num coque baixo e andava com aquela postura de quem não deve nada a ninguém. Não era mulher de se esconder, não era mulher de baixar a cabeça. Foi nesse dia que o coronel Valdomiro a viu pela primeira vez com atenção demais. Ele estava encostado na banca de seu Chico, o ferreiro, conversando sobre um estribo novo que tinha encomendado. Vestia camisa branca de linho, chapéu de couro largo e botas de cano alto que brilhavam mesmo na poeira. Tinha a postura de quem mandava e sabia disso. E quando Maria passou, ele parou de falar no meio da frase, virou a cabeça devagar e acompanhou ela com os olhos de cima a baixo, como quem avalia gado na cerca. Seu Chico percebeu e ficou quieto, porque sabia que aquilo não era bom sinal. Valdomiro largou a conversa sem dar explicação, atravessou a feira com passos firmes e foi direto até Maria. Ela estava agachada na banca de Dona Zefinha, ajustando as roupas dobradas, quando sentiu a sombra dele cair sobre ela. Levantou devagar e deu de cara com o coronel, que sorria de um jeito que não transmitia nada de bom. A voz dele era calma, mas pesava quando perguntou como era o nome dela, e Maria olhou para ele sem desviar e respondeu firme. Disse que era Maria, filha de seu José. E Valdomiro balançou a cabeça devagar, como quem grava o nome na memória, e então fez algo que gelou a espinha de quem estava por perto. Estendeu a mão e segurou o queixo dela, e ergueu o rosto dela para a luz, como se estivesse examinando. O toque foi firme,
quase íntimo e completamente desrespeitoso. E ele disse baixo que ela era bonita, muito bonita. Maria não recuou, não tremeu. Segurou o olhar dele com uma firmeza que poucos tinham coragem de ter e disse baixo, mas claro, que ele podia tirar a mão. E houve um instante de silêncio pesado. O povo ao redor parou de falar. Dona Zefinha engoliu seco. Seu Chico desviou o olhar. Todo mundo sabia que aquilo podia virar desgraça ali mesmo, porque homem como Valdomiro não aceitava ser contrariado em público, mas ele sorriu. Um sorriso lento e perigoso, do tipo que não esquece. Soltou o queixo dela devagar, como quem ainda estava no controle de tudo, deu um passo para trás e disse que ela tinha personalidade, que ele gostava disso. Depois virou as costas e voltou para a banca do ferreiro, como se nada tivesse acontecido. Mas todo mundo sabia que tinha acontecido e que aquilo não ia ficar assim. Maria arrumou as roupas, com as mãos tremendo por dentro, mas sem deixar ninguém perceber. Despediu-se de Dona Zefinha, pegou a cesta vazia e foi embora sem olhar para trás. E José, que tinha visto tudo de longe, veio até ela no caminho de volta e perguntou se o coronel tinha tocado nela. E ela disse que sim, que tinha tocado, mas que ela mandou parar. O velho ficou em silêncio, porque sabia que isso era problema. Sabia que homem como Valdomiro não desistia fácil e sabia, mais do que tudo, que aquele olhar que o coronel tinha deixado para trás era o tipo de olhar que não. Esquece! Naquele dia, ele não fez nada, mas a ameaça já estava plantada. E o povo de Baixa do Urubu sabia que, quando Valdomiro plantava a ameaça, ela sempre brotava. Maria continuou descendo, riacho todo dia, como sempre fez. Lavava a roupa das famílias da região e voltava antes do sol cair, mas agora carregava um peso diferente no peito. Uma sensação de que estava sendo observada mesmo. Quando não tinha ninguém por perto, e isso grudava nela como suor, que não seca, José percebeu logo na primeira noite depois da feira. Viu a filha mexendo no feijão, sem prestar atenção, o olhar perdido na parede de taipa, e numa hora dessas o silêncio pesa mais que palavra. Então ele perguntou baixo se tinha acontecido alguma coisa, se alguém tinha feito algo que ela precisava contar. E Maria respondeu que não, que estava tudo bem, mas mentiu mal, do jeito que quem mente para proteger sempre mente. E o velho sabia disso, porque conhecia a filha desde que ela nasceu. Sabia ler cada suspiro dela. Ele não insistiu, porque entendeu que às vezes o silêncio protege mais que a palavra, que tem coisa que a gente guarda dentro para não transformar medo em realidade. Mas isso não quer dizer que o medo suma, só quer dizer que ele fica quieto esperando a hora de crescer. José começou a ficar atento, a observar a estrada de longe enquanto trabalhava na roça, a voltar mais cedo para casa sem dar explicação. E quando Maria saía pro riacho, ele ficava na porta até ela sumir na curva do caminho e só então voltava pro trabalho, com o peito apertado e a enxada pesando mais na mão. O povo do povoado também começou a reparar, porque no sertão nada passa despercebido. E quando um homem começa a andar diferente, é porque tempestade está se formando. E tempestade no sertão nunca avisa antes de cair. Maria sentia o peso do olhar de Valdomiro, mesmo sem vê-lo. Sabia que ele tinha marcado o nome dela na cabeça daquele jeito que homem perigoso marca. E toda vez que ela descia pro riacho, o coração apertava um pouco mais, mas ela não podia parar de trabalhar, porque era dali que vinha o sustento. Era daquelas trouxas de roupa lavada que saía o dinheiro para farinha, pro feijão e pro pouco de rapadura que adoçava a vida dura que eles levavam. Então ela ia todo dia com medo, mas sem escolha, porque no sertão pobre não tem luxo de ficar parado esperando a desgraça passar. A gente tem que andar, mesmo sabendo que a desgraça pode estar logo ali na curva esperando. E foi exatamente isso que aconteceu, porque a atenção não basta quando o perigo já decidiu a hora de chegar, e o perigo, nesse caso, tinha nome, sobrenome e cavalo de sela bordada. A tarde estava abafada demais, daquele jeito que o ar parece grudar na pele e o vento some, como se tivesse medo de soprar. E Maria tinha passado o dia inteiro no riacho lavando roupa, esfregando tecido na pedra até as mãos ficarem vermelhas e doendo, porque a pilha de roupa suja não parava de crescer e as famílias cobravam entrega rápida
Então ela não podia se dar ao luxo de voltar cedo. O sol já tinha começado a descer quando ela juntou a última trouxa molhada, torceu com força para tirar o excesso de água e ergueu tudo na cabeça, equilibrando o peso com a prática de quem fazia aquilo todo o dia da vida. E começou a subir o caminho de volta para casa, com os pés descalços, afundando na terra quente e o coração apertado daquele jeito que aperta quando a gente sente que alguma coisa não está certa. O caminho até a casa dela cortava um trecho de mato baixo, com mandacarus dos dois lados e algumas árvores secas que davam sombra rala. E era justamente ali, naquele pedaço mais fechado, que o perigo costumava esperar, porque quem queria fazer maldade sabia que ali ninguém via, ninguém ouvia e ninguém interferia. Maria acelerou o passo sem perceber, como se o corpo soubesse antes da cabeça que alguma coisa estava errada. E foi quando ela ouviu o som de cascos na terra, devagar, pesado, vindo de trás, e o coração dela disparou porque ela sabia, sem precisar olhar, quem era. Valdomiro surgiu na curva montado num cavalo escuro. Vinha sozinho, mas não precisava de companhia, porque homem como ele carregava o medo junto no corpo. E quando ele pusou as rédeas e parou o animal bem na frente dela, bloqueando o caminho, Maria sentiu o chão desaparecer debaixo dos pés. Ele desceu devagar com aquele sorriso que já tinha aparecido na feira, só que agora não tinha ninguém por perto. Não tinha Dona Zefinha, não tinha seu Chico, não tinha testemunha nenhuma para fazê-lo pensar duas vezes. E isso mudava tudo, porque coronel sem plateia, coronel sem freio. Ele deu um passo na direção dela e disse baixo o que tinha pensado. Muito nela desde aquele domingo, que uma mulher como ela não devia estar lavando roupa alheia, que ele podia dar uma vida melhor, uma casa maior. Roupa bonita, e enquanto falava ia chegando mais perto, e Maria recuou, segurando firme a trouxa na cabeça, tentando manter distância, mas ele não parava. Continuava avançando com aquela calma de quem sabe que não vai ouvir não como resposta. Ela disse firme que não queria nada disso, que só queria passar, que o pai estava esperando ela em casa, mas a voz dela saiu trêmula e ele percebeu. E quando percebeu, o sorriso sumiu. E o que ficou foi outra coisa, algo frio, perigoso, sem negociação. Valdomiro agarrou o braço dela com força, pusou ela para perto e a trouxa de roupa caiu no chão, levantando poeira. E Maria tentou se soltar, mas ele era forte demais. E então ela fez a única coisa que podia fazer. Abriu a boca e gritou. Gritou com toda a força que tinha nos pulmões, um grito que rasgou. Silêncio do mato e ecoou longe, desesperado, pedindo ajuda que ela sabia que talvez não viesse. Valdomiro tapou a boca dela com a mão, tentando calar o grito, mas o estrago já estava feito. O som tinha corrido pelo ar e chegado longe. E foi nesse momento que José, que estava voltando da roça mais cedo, como vinha fazendo todo dia, ouviu o grito da filha e sentiu o sangue gelar. Ele largou tudo, a enxada, o chapéu, o embornal e correu. Correu como nunca tinha corrido na vida, com as pernas pesadas de velho, mas o coração de pai batendo forte demais. E quando chegou na curva do caminho e viu Valdomiro segurando a filha dele com força, alguma coisa dentro dele se partiu. José não pensou, não calculou, não mediu consequência. Só avançou com a enxada erguida e gritou pro coronel soltar ela. Gritou que, se tocasse num fio de cabelo dela, ia se arrepender até debaixo da terra. E Valdomiro soltou Maria de supetão, empurrou ela pro lado e virou pro velho com uma expressão que misturava surpresa e raiva pura, porque ninguém, absolutamente ninguém, ousava enfrentá-lo daquele jeito. José deu mais um passo, a enxada ainda erguida, tremendo, mas firme, e disse que não ia permitir, que podia até morrer ali, mas não ia deixar aquilo acontecer. E foi nesse instante, nesse segundo de coragem desesperada, que Valdomiro pusou o revólver da cintura com um movimento rápido e frio, mirou no peito do velho e pusou o gatilho sem hesitar. O estampido ecoou seco, alto, definitivo, e José caiu na poeira diante dos olhos da filha, a enxada rolando longe, o corpo desabando, devagar como saco de farinha vazio. E Maria ficou parada, congelada, sem conseguir gritar, sem conseguir respirar, só olhando pro pai caído e pro sangue escorrendo devagar pela camisa velha dele. Valdomiro guardou a arma com calma, limpou a mão na calça,
caminhou até onde Maria estava paralisada e disse friamente que mandava naquela terra, que ela era dele agora, que ninguém mais ia ousar enfrentá-lo e que se ela contasse para alguém, ele voltava e queimava a casa dela com todo mundo dentro. Depois montou no cavalo, deu as costas e foi embora no trote, deixando o corpo de José, largado ali no meio do caminho, como aviso, como exemplo, como lição para quem ousasse desafiar o poder dele. E Maria caiu de joelhos ao lado do pai, segurou a mão dele ainda quente e começou a chorar. Mas não era só choro de dor, era choro misturado com ódio, com impotência, com a certeza de que o mundo era injusto demais e de que ninguém ia fazer nada, porque no sertão, coronel não pagava por crime, coronel era o crime. Maria passou a noite toda abraçada ao corpo do pai, ali mesmo no meio do caminho, chorando até não ter mais lágrima, até a garganta doer e a voz sumir. E o céu foi escurecendo devagar, enquanto ela segurava a mão dele, que já estava ficando fria, e ela não conseguia soltar. Não conseguia aceitar que aquele homem que tinha criado ela sozinha, depois que a mãe morreu, que tinha ensinado ela a ser forte, a andar de cabeça erguida, que nunca deixou faltar farinha na lata, nem dignidade dentro de casa, estava ali largado na poeira, como se não valesse nada. O sangue tinha parado de escorrer, mas a mancha na camisa dele continuava ali, escura, pesada. E Maria olhava para aquilo e sentia uma dor tão funda que parecia que alguém tinha arrancado um pedaço dela por dentro e deixado um buraco que nunca mais ia fechar. Ela esperava que alguém viesse, que o povo do povoado ouvisse o tiro e aparecesse para ajudar, para consolar, para pelo menos ficar do lado dela naquele momento. Mas ninguém veio. As casas ficaram trancadas e as janelas fechadas. E ela sabia por quê. Sabia que todo mundo tinha ouvido o estampido e sabia exatamente o que tinha acontecido, mas ninguém ia se meter, porque se meter com desgraça de coronel era virar desgraça também. E no sertão pobre, cada um já tinha problema demais para carregar o dos outros. O Dona Zefinha, que sempre foi amiga, trancou a porta e apagou a lamparina. Seu Chico fingiu que não ouviu nada e foi dormir cedo. E até o padre, que morava do outro lado da praça, não apareceu para benzer o corpo, nem para rezar uma Ave-Maria, porque padre também tem medo quando o medo é grande demais. Maria ficou sozinha a noite inteira e foi a noite mais longa da vida dela. Uma noite onde o tempo parava e recomeçava, onde cada minuto doía como ferro quente na pele, e ela ficava ali abraçada ao pai, olhando pro céu escuro, cheio de estrelas, e se perguntando como é que o mundo podia continuar girando, como é que as estrelas podiam continuar brilhando quando tudo dentro dela tinha apagado. Ela chorou pela infância que o pai tinha dado para ela, mesmo sendo pobre. Chorou pelos domingos de feira, quando ele comprava rapadura só para ver ela sorrir. Chorou pelas noites que ele voltava da roça cansado, mas sempre perguntava se ela tinha comido bem. E chorou mais ainda, porque sabia que agora estava sozinha no mundo, sem mãe, sem pai, sem ninguém. E que o homem que tinha feito aquilo ia continuar livre, ia continuar mandando, ia continuar sendo coronel, como se nada tivesse acontecido. Mas foi ali naquela noite, enquanto segurava a mão fria do pai e sentia o peso do abandono esmagar o peito dela, que alguma coisa dentro de Maria mudou. A dor foi virando outra coisa, foi virando raiva, foi virando uma decisão fria e dura como pedra de rio. E quando o sol começou a nascer no horizonte, pintando o céu de vermelho, ela soltou devagar a mão do pai, limpou as lágrimas com as costas da mão suja de terra e sangue e levantou com as pernas tremendo, mas com a cabeça mais clara do que nunca tinha estado. Ela sabia que chorar não ia trazer o pai de volta, sabia que esperar justiça era esperar em vão. E sabia que, se ela quisesse que aquilo tivesse algum sentido, se ela quisesse que a morte do pai não fosse só mais uma injustiça esquecida no sertão, ela ia ter que fazer algo que ninguém esperava, algo perigoso, algo que podia custar a vida dela. E foi nesse momento que ela lembrou do nome que todo mundo no sertão conhecia, o nome que fazia Coronel tremer quieto, o nome que era medo e esperança ao mesmo tempo, Lampião. Maria lembrou que Lampião estava pela região porque o nome dele corria de boca em boca nas feiras, nos pousos, nas conversas baixas que o povo tinha
quando achava que ninguém estava ouvindo. E sempre que o cangaço passava perto, os coronéis tremiam quietos, trancavam as fazendas, dobravam a guarda e rezavam para não serem o próximo alvo, porque Lampião não perdoava injustiça e não aceitava desaforo. E quando ele decidia que alguém merecia exemplo, o exemplo vinha rápido e vinha sangrento. Ela sabia que procurar o cangaço era arriscar tudo, era colocar a vida na mão de homens que não deviam lealdade a ninguém, que matavam sem pensar duas vezes, e que podiam muito bem virar as costas para ela, ou pior, podiam usar a desgraça dela como moeda de troca com Valdomiro, porque no sertão nada era garantido e confiança era luxo que pobre não podia pagar. Mas Maria olhou para o corpo do pai ali largado na poeira, olhou para a casa vazia que agora era só dela, olhou para o povoado inteiro que tinha virado as costas quando ela mais precisou e percebeu que não tinha mais nada a perder, que paz ela já não tinha, que futuro ela já não via, e que o medo que sentia de procurar Lampião era menor do que o medo de passar o resto da vida carregando aquela dor, sem fazer nada, de ver Valdomiro todo dia na feira sorrindo como se não tivesse sangue nas mãos, de ouvir o povo comentando baixo que ela tinha sido fraca, que tinha deixado o pai morrer e não tinha feito nada. Ela não ia ser essa mulher, não ia ser a mulher que abaixa a cabeça e aceita, não ia ser a mulher que engole a injustiça e segue em frente, fingindo que está tudo bem, porque se tinha. Uma coisa que José tinha ensinado para ela era que dignidade não se negocia, que respeito não se pede, se impõe, e que tem hora que a gente precisa escolher entre viver de joelhos ou morrer de pé. Então ela enterrou o pai sozinha, cavou a cova com as próprias mãos na terra dura e seca atrás da casa, enrolou o corpo dele num lençol velho e desceu ele devagar naquele buraco raso. Jogou terra por cima enquanto rezava baixinho as orações que a mãe tinha ensinado quando ela ainda era criança. E quando terminou, ficou ali parada, olhando para aquele monte de terra, que agora cobria o único homem que tinha amado ela de verdade, e sentiu o peito apertar de um jeito que quase não deixava respirar. Ela guardou o medo no fundo da alma, amarrou o cabelo num coque. Apertado, pegou o rosário da mãe, que estava guardado numa caixinha de madeira velha, colocou no pescoço como proteção. Vestiu a saia mais escura que tinha e esperou-se por completamente. Porque o que ela ia fazer precisava ser feito no escuro, longe dos olhos do povo, longe da covardia que tinha tomado conta de baixa do urubu. Quando a noite caiu de vez e o silêncio cobriu o povoado, como manta pesada, Maria saiu de casa sozinha, descalça para não fazer barulho, e começou a caminhar em direção ao mato, onde diziam que Lampião estava acampado, e a cada passo que dava, sentia o coração bater mais forte, sentia o medo tentar segurar ela de volta, mas continuava andando, porque sabia que, se parasse agora, não ia ter coragem de recomeçar. E essa era a única chance que ela tinha de fazer justiça, a única chance de honrar a memória do pai, a única chance de mostrar que mulher do sertão não é fraca só porque é mulher, e que tem coisas na vida que valem mais do que sobreviver, tem coisas que valem arriscar tudo, mesmo sabendo que o tudo pode ser pouco e que o risco pode ser fatal. Ela andou pela noite escura, com o rosário apertado na mão e a decisão fincada no peito. E quando as primeiras luzes do acampamento surgiram entre as árvores secas, ela parou por um instante, respirou fundo e se perguntou uma última vez se aquilo era loucura ou coragem, se era desespero ou força, se era o caminho certo ou o caminho sem volta. E a resposta que veio foi simples e dura, como a verdade sempre é. Não importava mais. E você, no lugar dela, faria o mesmo. Naquela mesma noite em que Maria tomava a decisão mais perigosa da vida dela, Lampião e seu bando chegavam à Baixa do Urubu, fugindo de uma emboscada sangrenta que tinha acontecido 2 dias antes, numa fazenda do outro lado da serra. Uma emboscada que tinha sido armada com dinheiro de coronel e informação de traidor, e que tinha custado a vida de 2 homens bons do bando. Homens que tinham lutado ao lado de Lampião por anos e que agora estavam enterrados num buraco raso no meio do mato, sem direito a reza nem despedida. O bando estava ferido, exausto, com pouca munição e menos paciência ainda, e a raiva que Lampião carregava no peito era do tipo que não se acalma com desculpa, era do tipo que só sangue paga. E ele sabia que alguém tinha dedado eles,
Alguém tinha vendido a localização do acampamento e quando descobrisse quem era, a cobrança ia ser lenta e dolorosa. Eles acamparam escondidos perto do riacho, onde Maria lavava a roupa todo dia, num trecho fechado de mata baixa, onde os cavalos podiam descansar e os homens podiam tratar os ferimentos sem serem vistos. Porque andar pelo sertão depois de uma emboscada era como andar com alvo pintado nas costas. E qualquer descuido podia ser fatal. Lampião estava sentado numa pedra afastado do grupo, limpando o rifle com um pano velho e pensando em como ia descobrir quem tinha traído eles. Enquanto os outros homens do bando dormiam em turnos, sempre com uma mão na arma e um olho aberto, porque no cangaço ninguém dormia tranquilo, ninguém baixava a guarda. E quem baixava não acordava mais. Foi quando ouviram passos quebrando o galho seco no escuro, um som baixo, mas claro demais para ser bicho. E num instante todos estavam de pé, com as armas erguidas, carabinas e punhais apontados para a direção do barulho. E o silêncio que caiu no acampamento era aquele tipo de silêncio pesado que vem antes da morte, quando qualquer movimento errado pode ser o último. Lampião fez um sinal para o bando ficar quieto e esperou, porque ele sabia que soldado de volante não vinha sozinho e não vinha a pé. Então, ou era emboscada de novo, ou era outra coisa, e ele precisava saber qual das duas antes de atirar. Os passos continuaram chegando mais perto, devagar, sem pressa. E foi quando, das sombras da mata, surgiu apenas uma mulher sozinha, descalça, com um vestido escuro, sujo de terra, e um rosário no pescoço, caminhando na direção deles, como se não tivesse medo nenhum, ou como se o medo fosse menor do que o que ela carregava dentro. Os homens olharam uns para os outros sem entender, porque mulher sozinha no mato de madrugada não fazia sentido e podia ser armadilha, podia ser isca, podia ser soldado disfarçado, esperando eles baixarem a guarda para atacar. Mas Lampião olhou para ela com mais atenção e viu que não era nada disso. Viu que ela estava tremendo, mas não de medo dele. Estava tremendo de exaustão, de dor, de algo que tinha acabado de quebrar ela por dentro. E ele abaixou o rifle devagar e fez sinal para os homens fazerem o mesmo. Porque fosse lá o que fosse que tinha trazido aquela mulher até ali, não era traição, era outra coisa, era desespero puro. Maria parou a uns 3 metros de distância do grupo, respirando fundo para encontrar a voz. E disse com a voz rouca e firme que tinha vindo procurar Lampião, que precisava falar com ele, que tinha algo para contar que ele ia querer ouvir. E os homens do bando riram baixo, porque acharam aquilo absurdo, uma lavadeira aparecendo no meio da noite, achando que podia simplesmente chegar e falar com o rei do cangaço como se fosse conversa de feira, mas Lampião não riu. Ele levantou da pedra onde estava sentado, caminhou até ela com passos lentos e parou bem na frente dela, olhando fundo nos olhos dela, daquele jeito que ele tinha de olhar, como se estivesse lendo a alma da pessoa. E perguntou baixo o que era tão importante que tinha feito ela arriscar a vida procurando. Ele no meio da noite. Maria segurou firme o rosário, engoliu o nó na garganta e começou a contar. Contou tudo sem parar, sem chorar, só com a voz firme e carregada de raiva. Contou sobre a feira, sobre o olhar de Valdomiro, sobre o dia que ele apareceu no caminho e agarrou ela à força, sobre o pai que veio defender ela e levou um tiro no peito, sobre a noite inteira que ela passou abraçada ao corpo dele, enquanto o povo todo fingia que não tinha acontecido nada. E contou também o que ela tinha descoberto por acaso, conversando com um vaqueiro que passava pela região, que Valdomiro tinha sido quem financiou a emboscada contra o bando 2 dias antes, que tinha pago uma fortuna em ouro pro volante e tinha dado a localização exata do acampamento antigo, porque queria se livrar de Lampião de uma vez para poder mandar sozinho naquela parte do sertão, sem ninguém para desafiá-lo. O silêncio que caiu depois que Maria terminou de falar era o tipo de silêncio que corta, pesado, perigoso, e Lampião ficou parado, olhando para ela sem piscar, processando tudo o que tinha ouvido. E os homens do bando também ficaram quietos, porque entenderam na mesma hora que aquilo mudava tudo, que não era só sobre a desgraça de uma lavadeira, era sobre a traição que tinha matado 2 dos seus. Era sobre o coronel que achava que podia brincar com o cangaço e sair impune,
um dos homens. Cuspiu no chão e resmungou que aquilo explicava muita coisa. Outro apertou o punho na carabina com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. E o mais velho do bando, que tinha lutado com Lampião desde o começo, balançou a cabeça devagar e disse baixo que Valdomiro tinha assinado a própria sentença de morte. Lampião continuou olhando para Maria por mais um instante. Viu a dor nos olhos dela, viu a coragem que tinha feito ela caminhar sozinha na noite escura só para contar aquilo. E então ele sorriu devagar, daquele jeito que fazia até o diabo recuar. Um sorriso que não tinha nada de alegre, mas tinha tudo de promessa, de vingança garantida, de exemplo que ia ficar marcado para sempre. Ele disse baixo que ela tinha feito certo procurando ele. Que homem que mata pai na frente da filha e ainda por cima financia emboscada contra cangaceiro não merece viver mais um dia. E que antes do sol nascer, Valdomiro ia entender o erro que tinha cometido e que dessa vez não ia ter conversa, não ia ter negociação, não ia ter piedade, porque no sertão tem coisas que só sangue paga. E a dívida de Valdomiro era grande demais para ser paga de outro jeito. Ainda na madrugada, antes da primeira luz do dia arriscar o horizonte, Lampião e seu bando se moveram como sombras pelo sertão em direção à fazenda do coronel Valdomiro, cavalos no trote. Baixo para não fazer barulho, homens com os rostos cobertos por lenços e as armas carregadas, e ninguém falava nada, porque não precisava. Todo mundo sabia o que ia acontecer, todo mundo sabia que aquela noite ia terminar em sangue e exemplo, e que o homem que achava que mandava em tudo ia descobrir que no sertão existia um poder maior, mais antigo e muito mais perigoso que qualquer título de terra ou cargo de coronel. Maria foi junto, montada na garupa do cavalo de um dos cangaceiros. E Lampião não tentou impedir, porque entendeu que ela precisava ver aquilo, precisava estar presente. Quando a justiça fosse feita, porque vingança que a gente não vê não alivia a dor, não fecha a ferida. E ele sabia que aquela mulher merecia testemunhar o fim do homem que tinha destruído a vida dela. Quando chegaram perto da fazenda, Lampião mandou o bando se espalhar em silêncio, cercando a propriedade por todos os lados, cortando qualquer rota de fuga, e eles fizeram isso com a precisão de quem já tinha feito 1000 vezes, movendo-se devagar entre as árvores e os currais. E os capangas de Valdomiro, que deveriam estar de guarda, estavam todos dormindo bêbados na varanda da casa grande, garrafas vazias de cachaça espalhadas pelo chão, rifles encostados na parede, longe demais para serem úteis. Porque Coronel Rico acha que medo é suficiente para manter todo mundo longe. E esquece que tem coisas que o medo não segura. Os cachorros da fazenda começaram a latir, mas foram calados rápido demais, sem barulho, com a eficiência brutal de quem não pode deixar rastro de erro. E em menos de 10 minutos, a fazenda inteira estava cercada, sem que ninguém lá dentro soubesse que a morte já tinha chegado e estava esperando só a ordem para entrar. Lampião desceu do cavalo. Devagar, ajustou o cinturão cheio de balas, conferiu o rifle uma última vez e caminhou sozinho até a porta da frente da casa grande. Passou pelos capangas dormindo sem fazer barulho. Subiu os degraus da varanda de madeira, que rangueou baixinho sob o peso das botas dele. E quando chegou na porta, empurrou a tranca com a coronha da arma, fazendo estalar e abrir com um estalo seco, que ecoou no silêncio da madrugada. Ele entrou na casa como quem entra na própria fazenda. Passou pela sala decorada com móveis caros e quadros na parede, subiu a escada de madeira que levava aos quartos com passos firmes e sem pressa, porque ele sabia que já tinha ganhado. Sabia que Valdomiro estava dormindo tranquilo, sem imaginar que o fim dele estava subindo aqueles degraus. Isso dava a Lampião um prazer frio e calculado, o prazer de quem vai dar a lição que ninguém mais teve coragem de dar. Ele chegou na porta do quarto do coronel e empurrou devagar, fazendo a dobradiça gemer baixinho, e viu o homem dormindo de lado na cama grande, coberta com lençóis de linho branco, roncando baixo, suado, com a arma dele pendurada no espaldar da cadeira do outro lado do quarto, longe demais para fazer diferença. Lampião entrou no quarto em silêncio, caminhou até a beirada da cama, parou por um instante, olhando para aquele homem que achava que era intocável, e então, com um movimento lento e cheio de significado, tirou o chapéu de couro da cabeça e colocou em cima da cama, bem ao lado do travesseiro de Valdomiro,
como quem deixa um cartão de visita, como quem assina a sentença antes de executar. Valdomiro acordou devagar, com aquele peso de quem bebeu demais na noite anterior, sentindo a boca seca e a cabeça pesada. E a primeira coisa que ele viu, quando abriu os olhos ainda embaçados, não foi o teto, não foi a luz entrando pela janela. Foi o chapéu de couro com as abas largas e gastas pelo tempo, aquele chapéu que todo mundo no sertão conhecia, aquele chapéu que era sinônimo de medo, de respeito e de morte garantida. O chapéu de Lampião, o rei do cangaço, ali largado na cama dele, como se fosse o próprio diabo em pessoa, que tivesse vindo buscá-lo. O coração de Valdomiro parou por um segundo, o ar sumiu dos pulmões dele e ele virou a cabeça devagar, quase com medo de confirmar o que já sabia. E deu de cara com Lampião sentado na cadeira ao lado da cama, Waifel apoiado no colo, olhando para ele com aquele olhar frio que não piscava. Aquele olhar que já tinha visto centenas de homens morrerem e que não sentia nada além de um prazer silencioso em ver o medo tomar conta da cara de quem achava que era dono do mundo. Valdomiro tentou se levantar, mas Lampião levantou o Waifel só o suficiente para deixar claro que qualquer movimento seria o último. E o coronel congelou ali mesmo, sentado na cama, suando frio, com o chapéu de Lampião ainda ao lado dele, como lembrança de que não tinha saída. Não tinha negociação, não tinha conversa que salvasse ele daquilo. Lampião se inclinou para frente devagar, os olhos ainda grudados nos olhos do coronel, e disse baixo, com aquela voz calma que era mais assustadora do que qualquer grito, que sabia de tudo. Sabia da lavadeira, sabia do velho José, sabia do tiro covarde e sabia também da emboscada que Valdomiro tinha financiado, da traição que tinha matado 2 homens bons do bando dele, e que agora tinha chegado a hora de pagar tudo de uma vez, com juros, e que não adiantava implorar, não adiantava oferecer ouro, terra ou proteção, porque homem que brinca com fogo acaba queimado, e Valdomiro tinha brincado com o fogo errado. O coronel tentou falar, tentou dizer que podia explicar, que tinha sido mal entendido, que podia pagar o que fosse necessário, mas a voz saiu trêmula e fraca. E Lampião só balançou a cabeça devagar e disse que não ia ter explicação, não ia ter perdão e que antes do sol nascer completamente, todo mundo ia saber o que acontece com quem acha que pode matar inocente e trair cangaceiro sem pagar preço. Porque no sertão a justiça pode demorar, mas quando chega, ela chega pesada e dessa vez ia chegar na forma de um aviso que ninguém ia esquecer. Ao amanhecer, quando o sol começou a clarear o céu e os primeiros pássaros começaram a cantar como se fosse um dia normal, o primeiro vaqueiro que passou pela estrada em direção à feira viu algo na porteira da fazenda de Valdomiro que fez ele puxar as rédeas do jumento com tanta força que o bicho quase empinou. E por um instante ele ficou parado ali, boca aberta, sem acreditar no que estava vendo, porque aquilo era o tipo de coisa que a gente ouve falar, mas nunca espera ver de verdade. O corpo de Valdomiro estava pendurado na porteira, não morto, não todo destroçado como seria de esperar, mas vivo, amarrado com corda grossa, de cueca, descalço, com um bilhete amarrado no peito com arame farpado. E a expressão no rosto dele era de quem tinha visto o inferno e voltado só para contar a história, uma mistura de medo, vergonha e humilhação pura que não tinha conserto. O vaqueiro desceu do jumento tremendo, não de medo dele, mas de medo de quem tinha feito aquilo, porque todo mundo sabia que, quando Lampião deixava alguém vivo, era porque a mensagem precisava ser mais forte do que a morte, e aquilo ali era a mensagem das grandes, era exemplo para ninguém esquecer. Era o tipo de coisa que vira lenda e corre de geração em geração. Ele chegou perto devagar, leu o bilhete que estava escrito com letra firme e sem pressa, e o bilhete dizia o nome de Maria, o nome de José, e explicava direitinho o motivo de tudo. Contava que Valdomiro tinha matado um pai, inocente na frente da filha, tinha financiado emboscada contra o cangaço, e que agora estava pagando o preço da covardia dele. Que qualquer coronel que pensasse em fazer o mesmo, que pensasse 2 vezes, porque Lampião estava de olho e não perdoava traição nem abuso de poder. E assinado no final, com letra grande e clara, o nome dele, Lampião, como quem assina uma obra de arte. O vaqueiro soltou Valdomiro das cordas com as mãos tremendo e o coronel caiu no chão como saco vazio,
sem força nas pernas, sem conseguir olhar para o homem que estava ajudando ele. E quando tentou falar, a voz saiu rouca, quebrada, pedindo silêncio e implorando para o vaqueiro não contar para ninguém, oferecendo dinheiro, oferecendo terra, mas já era tarde demais. Em menos de uma hora a notícia já tinha corrido a feira inteira, já tinha passado de boca em boca, de barraca em barraca. E todo mundo em Baixa do Urubu já sabia que o homem que mandava em tudo tinha sido humilhado por Lampião, tinha sido deixado de cueca na porteira da própria fazenda, como exemplo vivo do que acontece quando alguém acha que está acima da justiça do sertão. Os capangas de Valdomiro acordaram com ressaca e desgraça, viram o patrão desmontado na porteira, viram o bilhete, viram a humilhação. E sem dizer uma palavra, cada um pegou suas coisas e sumiu pela estrada sem olhar para trás, porque ninguém queria trabalhar para homem marcado por Lampião. Ninguém queria estar por perto quando a próxima visita do cangaço chegasse, e todo mundo sabia que não ia demorar muito. As terras do coronel ficaram vazias, os currais abandonados, a casa grande trancada, porque ninguém tinha coragem de tocar no que Lampião tinha marcado, ninguém queria herdar a maldição de Valdomiro, e o homem que antes mandava em tudo, agora não mandava nem nos cachorros, que tinham fugido no meio da confusão. O povo de Baixa do Urubu acordou em silêncio naquela manhã, mas era um silêncio diferente. Não era mais o silêncio pesado de medo e covardia que tinha dominado o povoado depois da morte de José. Era um silêncio de alívio, misturado com um pouco de medo ainda. É verdade, mas era o medo de quem sabe que a justiça existe e que às vezes ela vem montada a cavalo, armada até os dentes e usando chapéu de couro. Ninguém chorou por Valdomiro, ninguém sentiu pena, ninguém ofereceu ajuda. E quando ele saiu da fazenda dias depois, magro, sujo, arruinado, e desapareceu pela estrada sem destino, o povo só comentou baixinho que era isso que acontecia quando alguém mexia com quem não devia, e que no sertão, cedo ou tarde, todo mundo paga pelo que fez. E Valdomiro tinha pagado caro, muito caro. Não com a vida, mas com algo pior, com a dignidade, com o respeito. E com o medo que ele achava que era poder e que agora tinha virado só vergonha. Dizem depois, quando a poeira da desgraça de Valdomiro já tinha assentado e o povo de Baixa do Urubu já tinha contado e recontado a história umas 10 vezes, cada vez aumentando um pedaço aqui e ali, como é costume do sertão. Maria recebeu de volta as terras do pai, aquelas mesmas terras que Valdomiro tinha tomado anos antes com papel falso e juiz comprado, usando aquele jeitinho de coronel que torce a lei do jeito que convém e faz o certo virar errado e o errado virar lucro. Ninguém questionou a devolução, ninguém pediu documento, ninguém duvidou, porque quando o Lampião marca uma decisão no sertão, essa decisão vira lei mais forte do que qualquer papel carimbado. E todo mundo sabia que tocar naquelas terras agora era assinar sentença de morte. Então, melhor deixar quieto, melhor respeitar, melhor fingir que sempre foi assim. Maria voltou para a casa de Taipa, limpou o sangue seco que ainda manchava. O chão perto da porta, enterrou as roupas do pai, que estavam rasgadas e sujas, acendeu uma vela pro santo da família e ficou ali parada por um tempo, olhando para a chama tremendo no vento que entrava pelas frestas, pensando em tudo que tinha acontecido, em tudo que tinha perdido e em tudo que tinha ganhado sem querer ganhar. Ela continuou lavando roupa no riacho, como sempre fez, descendo cedo com as trouxas na cabeça e voltando antes do sol cair. Mas agora o caminho era diferente, o peso era outro. E quando ela passava pela curva onde o pai tinha caído, parava por um instante, respirava fundo e seguia em frente, porque parar demais ali era deixar a dor virar raiz e grudar no peito para sempre. O povo começou a cumprimentá-la diferente, uns com respeito verdadeiro, tirando o chapéu quando ela passava e dando bom dia com a voz mais alta do que antes. E outros com medo mal disfarçado, desviando o olhar, atravessando a rua para não cruzar com ela. Porque ela tinha feito o que ninguém mais teve coragem de fazer, tinha procurado o Lampião, tinha contado a verdade e tinha visto justiça ser feita. Do jeito que o sertão entende, com sangue, com exemplo e com nome. Isso fazia dela alguém que merecia respeito, mas também alguém que carregava uma marca. A marca de quem se envolveu com o cangaço
e sobreviveu para contar. Dona Zefinha voltou a falar com ela, pediu desculpa baixinho por não ter aparecido na noite da tragédia. E Maria só balançou a cabeça e disse que entendia, porque no sertão pobre cada um já tem fardo demais para carregar o dos outros, e guardar rancor não trazia o pai de volta, nem mudava o passado, só envenenava o presente. Pelo sertão inteiro correu a história da lavadeira que enfrentou medo, procurou Lampião e mudou o próprio destino. E como toda história boa do sertão, ela foi crescendo, foi ganhando detalhes novos a cada boca que contava, a cada feira que passava, a cada noite de lua cheia, quando o povo se juntava na varanda para conversar. Uns diziam que Maria tinha virado cangaceira depois daquele dia, que tinha largado tudo e entrado pro bando de Lampião, que agora andava armada pelo sertão, fazendo justiça e defendendo as mulheres que sofriam nas mãos de homem poderoso. E esses juravam de pé junto que tinham visto ela montada num cavalo preto com guaifa na mão e lenço no rosto. Outros contavam diferente. Diziam que ela tinha sumido no mato logo depois que tudo acabou, que Lampião tinha levado ela embora porque ela sabia demais ou porque tinha se apaixonado pela coragem dela e que nunca mais ninguém tinha visto ela embaixo do urubu, que a casa de tapa tinha ficado abandonada e que, de vez em quando, nas noites de vento forte, dava para ouvir o choro dela chamando pelo pai. Mas a verdade que poucos sabiam, porque lenda é sempre mais bonita que realidade, era que Maria continuou ali, na mesma casa, no mesmo riacho, lavando roupa e criando as cabras do pai, vivendo a mesma vida dura de sempre, só que agora com um peso diferente nos ombros. Um peso que era também orgulho, a certeza de ter feito. Só olhava para aquele pedaço de chão e seguia em frente, porque tinha aprendido que dor que não mata ensina, e que no sertão a gente não tem o luxo de ficar parado no passado. O respeito que ela conquistou não veio fácil e não veio de graça, veio com sangue, com lágrimas e com a coragem de tomar uma decisão que a maioria nunca teria tomado. E quando ela passava pela feira agora, os homens tiravam o chapéu, as mulheres acenavam baixinho e até os meninos paravam para olhar, porque todo mundo sabia quem ela era. Todo mundo sabia o que ela tinha feito, e isso valia mais do que qualquer título, mais do que qualquer papel de terra. Maria não ficou rica, não virou poderosa, não mudou de vida, mas ficou com algo que dinheiro nenhum compra. Ficou com a dignidade intacta, com a cabeça erguida e com a certeza de que, quando a vida cobrou dela uma escolha entre o medo e a coragem, ela escolheu a coragem. E lenda não morre nunca, lenda atravessa gerações. Passa de avô para neto, de mãe para filha, e vira exemplo, vira força, vira a prova de que, mesmo no lugar mais seco e mais injusto do mundo, ainda existe gente que não se curva, que não aceita, e que quando precisa, procura justiça onde quer que ela esteja, mesmo que seja arriscando tudo. Porque tem coisas na vida que valem mais do que sobreviver, e Maria sabia disso melhor do que ninguém. E é assim que termina a história de Maria, a lavadeira que não abaixou a cabeça, que transformou dor em coragem e que provou que no sertão, quando a justiça não vem pelos caminhos certos, ela vem pelos caminhos possíveis. O nome dela ainda corre nas conversas de feira, nas noites de viola. E toda vez que alguém conta essa história, o povo para ouvir, porque sabe que está ouvindo sobre alguém que fez o que poucos teriam coragem de fazer. Se essa história mexeu com você, se te fez pensar, se te fez sentir algo, deixa seu like aqui embaixo para fortalecer o canal e se inscreve para não perder as próximas histórias do cangaço, porque tem muita lenda ainda para ser contada, muita injustiça, muita vingança e muita coragem guardada no sertão, esperando para ser narrada. E comenta aí, você, no lugar de Maria, teria feito a mesma coisa? Teria arriscado tudo para buscar justiça? Quero saber o que você pensa. Até a próxima história e lembra, no sertão, lenda nunca morre.